Vamos então para o Rio de Janeiro. A Júlia Calembá está com a gente porque pegou todo mundo de surpresa a morte do manipulador, do criador do Louro José. Olha, eu confesso que eu não lembrava, eu acho que eu não conhecia nem a fisionomia do Tom Veiga. Não lembro de ter visto ele. Gostava demais do Louro José. Para falar a verdade, para falar bem a verdade, eu assistia pouco. Mas eu achava mais legal o Louro José do que a Ana Maria Braga. Falando sério. Engraçadíssimo, espirituoso, inteligente. Das poucas vezes que eu acompanhei, achei bem interessante. Bem interessante. E aí você percebe que não é de graça, né? Porque você começa a perceber as manifestações das pessoas que conviveram com o Tom Veiga. E aí você percebe que realmente o talento dele era mais do que o talento. Era um ser humano diferente mesmo. E a Júlia Calembá tem informações pra gente, né, Júlia? Bom dia pra você. É isso, Agostinho. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Tom Veiga, né, intérprete do Louro José, a causa da morte dele foi um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ele estava em casa, no apartamento dele na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele já foi encontrado morto em casa. As causas da morte dele estavam sendo apuradas pela Polícia Civil e chegou ainda há pouco aí essa resposta do Instituto Médico Legal falando que ele teve, então, um AVC hemorrágico. Hoje, a Ana Maria Braga apresentou o Mais Você, programa da TV Globo, pela primeira vez, sozinha, em 20 anos. Esse programa que foi reservado aí, né, para todas as homenagens ao Tom Veiga e também ao Louro José. Então, muito emocionada, a Ana Maria Braga falou muito do Louro José, do Tom Veiga. Muitos famosos entraram aí prestando também suas homenagens, inclusive o apresentador André Marques. Ele era melhor amigo do Tom Veiga, foi o primeiro a receber a ligação. Ele combinou com o Tom Veiga deles irem na casa do André Marques com outros amigos, percebeu que ele não apareceu, ficou preocupado, foi até a casa dele. Quando ele chegou à casa dele, ele foi o primeiro a descobrir, né, que o Tom Veiga estava morto. Então, em casa, a família ainda não divulgou informações do velório. A família esteve hoje no Instituto Médico Legal e ainda organizando aí informações do velório do Tom Veiga, então, que acabou morrendo ontem aqui no Rio de Janeiro. 20 anos. Agostinho, você falava, né, de como surgiu Louro José. A Ana Maria Braga apresentava um programa na Record, ela apresentava um programa infantil e ela teve a ideia de trazer um mascote que falasse com as crianças. E aí ela ficou pensando, mas cachorro não fala, qual bicho que poderia falar? E ela tinha um papagaio em casa chamado Louro. E aí ela resolveu criar aí o Louro José. E um dia, em um programa, fora, né, das câmeras, o Tom Veiga pegou o Louro José e começou a brincar. Ela gostou, chamou ele para fazer o programa no dia seguinte e, a partir daí, eles permaneceram juntos estão mais de 23 anos juntos aí na programação, antes na Record e agora na TV Globo, Agostinho. É isso, uma pena mesmo. Um talento jovem, né? Jovem de tudo, enfim, muita coisa para fazer 47 ainda. anos. 47 anos, jovem, né? Jovem mesmo. E é o que eu disse, quer dizer, eu não lembrava de ter conhecido a fisionomia do Tom Veiga antes dessa tristeza toda. E eu estava acompanhando, inclusive, entrevistas dele, né, Júlia, em que ele dizia que ele não queria mesmo aparecer, né? Ele não tinha essa pretensão de aparecer, enfim, o Louro José, que era a grande estrela, né? E ele, lógico, a figura por trás desse personagem tão simpático que é o Louro José. Uma pena mesmo. Obrigado, Júlia. Bom dia para você, tá? Bom dia, um abraço. Outro grande para você. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Havia algumas dúvidas, mas como disse a Júlia, foi um acidente vascular que provocou a morte do Tom Veiga. Tão jovem, enfim, mas que deixa uma lembrança tão boa para todos nós, né?